capítulo 3, versículo 7 até o versículo de número 13. Eu vou ler o primeiro texto, os irmãos, o seguinte, e assim vamos até o final. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Todos nós. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Todos nós. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. A tentação há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo. Todos nós juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar mais uma vez? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, nós não só queremos, nós também precisamos ouvir a tua voz. A tua voz é como a voz de muitas águas. Quando o Senhor fala, a terra estremece. Quando o Senhor fala, o nosso coração se quebranta, e nós queremos ouvir sempre a sua voz. Fala com a tua igreja, com o teu povo aqui reunido, com aqueles que estão através das redes sociais. Fala a cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, as cartas às igrejas da Ásia foram dadas a João na revelação da ilha de Patmos. Em Patmos, João, exilado, esperando a morte, quando separado da igreja, separado dos irmãos, quando privado da comunhão com aqueles a quem ele pastoreava, a quem ele amava, quando o Império Romano baniu aquele homem, fechando para ele as portas da terra, o Senhor Deus resolveu abrir para João a porta do céu, a porta da revelação. Ele estava privado de estar perto dos irmãos, mas não foi privado de estar perto do seu Senhor. Ele estava num lugar distante, perigoso, uma ilha pedregosa, uma ilha inóspita, mas não havia lugar mais sublime para se estar, onde Deus se revelava para ele de forma tão gloriosa. A verdade é que muitas vezes circunstâncias da vida vão nos privar de comunhão com os irmãos, privar-nos dos recursos materiais, mas tem uma boa notícia para nós: se as portas daqui fecharem, as portas do céu não se fecham. Se a perseguição chegar, o dono do céu está com a gente e ele não nos deixa. Pode colocar na ilha de Patmos, no lugar perigoso, mas no lugar perigoso, se Jesus estiver, vai ser o melhor lugar do mundo para o crente estar. E João agora está naquela ilha perigosa, esperando a morte. Segundo a tradição, João foi alvo de ataques do Império Romano por muitas vezes. João foi o único dos apóstolos que morreu de idade avançada. Todos os demais morreram por martírio, foram assassinados, foram crucificados, foram castigados até a morte. Muitos deles morreram de morte violenta, mas João viveu até a idade avançada. João foi um ancião.
João terminou o seu ministério pastoreando a igreja de Éfeso, que havia sido pastoreada por Timóteo, que foi alvo dos cuidados de Paulo. E João, agora já bem idoso, está em Éfeso dirigindo aquela igreja. Ali ele encerra os seus dias até que o Império Romano o desterra para a ilha de Patmos. Consideravam um crente idoso, já velho, como um perigo. Consideravam um crente idoso, já sem muita força, como alguém nocivo para estar no meio do povo. E a verdade é essa: um crente fiel, não importa a idade, é um perigo se ele está no meio do povo. Sabe por quê? Porque crente fará diferença onde estiver. Crente fará diferença no lugar fácil e no lugar difícil. No meio da coisa boa, no meio da perseguição, o crente fará diferença. E isso faz o inferno tremer, isso faz o mundo estremecer, porque um crente nas mãos de Deus é mais poderoso do que uma arma em ação. Você pode dar glória a Deus por isso? E João agora está na ilha de Patmos, desterrado, e ele fala às 7 igrejas, e já pregamos mensagens sobre isso aqui, a série de mensagens, todas elas, mais de uma vez. Mas hoje o que está no meu coração é falar sobre Apocalipse 3:7. Não vou falar das outras igrejas, vou falar dessa, a igreja de Filadélfia. Filadélfia é chamada a igreja fiel, a igreja que se guardou, a igreja que permaneceu. Muitas outras perderam o rumo, perderam o senso de ser servo de Deus. Algumas perderam o primeiro amor, outras perderam muitas coisas, mas a igreja de Filadélfia é considerada a igreja fiel. E ele diz: é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele se dirige ao anjo daquela igreja, ao líder, ao pastor daquela igreja, e ele transmite uma mensagem. E a mensagem que João entrega não é uma mensagem de si próprio, não é uma mensagem falando daquilo que está no seu coração. Ele diz: isto diz aquele que é santo. Quando o Senhor diz, é bom a gente parar e dar ouvido. Quando o Senhor fala, é bom a gente ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz, inclusive, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque tem gente que, ouvindo a voz de Deus, faz os ouvidos moucos, faz-se de desentendido e deixa a voz de Deus passar desapercebida. Tem gente que, ouvindo a voz de Deus, faz-se de bobo e não dá caso de ouvir a voz do Senhor. Enquanto a gente pode ouvir a voz de Deus, é melhor abrir os ouvidos, escutar e guardar a mensagem de Deus. Porque vai chegar um dia em que as pessoas quererão ouvir a voz do Senhor, procurarão ouvir a voz do Senhor e não conseguirão ouvir-lhe a voz. E se o Senhor está falando conosco, então hoje é dia de dizer assim: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. Fala, Senhor, porque a sua serva ouve. E se você veio para ouvir a voz de Deus, pode levantar as mãos para o céu e dizer: fala comigo, Senhor. Fala comigo, fala comigo, fala ao meu coração. É engraçado que muitas vezes, ao ouvir a mensagem, existem pessoas que não tomam a mensagem para si. Eles dizem assim: olha como Deus falou para fulana, como Deus falou para o fulano de tal. Essa mensagem fulano não veio no culto, mas como ele precisava ouvir. Meus irmãos, todas as vezes eu prego, mas eu gosto mais de ouvir alguém pregar. Eu valorizo ouvir a palavra de Deus, porque a minha Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando a gente ouve atentamente a mensagem do Evangelho, isso faz brotar em nós a fé, isso faz brotar em nós a convicção sobre o nosso Deus. Quando a gente ouve a respeito de Jesus, acontece com a gente, o crente que está atento à voz de Deus, acontece o que aconteceu com aqueles 2 discípulos, lá no caminho de Emaús. Enquanto o próprio Jesus falava a respeito do Evangelho, dos profetas, das coisas que estavam acontecendo, o coração deles se aquecia, o coração ardia, porque o crente fiel nunca fica do mesmo jeito quando ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela toca de forma profunda no coração de todos nós. Glória a Deus. Ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro.
Ouvir a palavra de Deus faz a diferença na nossa vida. Quantas vezes, quando não tomamos a palavra para nós e achamos que ela serve para o outro, deixamos de nos apropriar daquilo que Deus quer falar com a gente. Todas as vezes que ouço a palavra de Deus, eu não fico a pensar que ela está tocando no outro. Eu fico pensando o que ela está fazendo em mim. O que essa palavra pode mudar na minha vida. O que essa palavra pode transformar nas minhas ações, no meu comportamento, no meu pensamento. O que essa palavra pode moldar na minha vida. Quais as ações que ela pode ter em mim para moldar a minha vida. A palavra de Deus, ela é algo que molda o crente. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aí vamos qualificar aquele que está falando. Primeiro, um atributo que só Deus tem, é um atributo que ele pode também comunicar a nós em parte. Deus é santo. Deus é santo. Ele é santo por natureza. Ele é santo em si mesmo. Não tem nenhum dia, nenhum momento que Deus deixará de ser santo. Porque a palavra de Deus diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus é santo. Deus tem o estado de santidade. Não há nenhuma mudança nele, não há nenhuma mancha no seu caráter. Nós estamos nos santificando. Santidade para Deus é um estágio. Santidade para o crente é um processo. Deus é santo. Nós estamos no processo. Ainda não estamos completos. Deus está nos santificando. Mas quando ele fala com a igreja, é aquele que é santo. Ele é santo em tudo. Ele é santo de toda forma. Ele é santo em todo momento. E quando Deus que é santo resolve se revelar a nós, isso é um ato da sua graça. Porque Deus, sendo santo, está separado do pecado por causa da sua própria natureza. Mas sendo santo, ele por sua graça resolve falar com pessoas imperfeitas que não são tão santas como deveriam, mas ele resolve comunicar a nós a sua mensagem. Então aquele que é santo se importa com a sua igreja, aquele que é santo se importa com você, aquele que é santo tem interesse na sua vida, aquele que é santo está falando à igreja, aquele que é santo tem uma mensagem para nós. Isso diz aquele que é santo. Isso diz aquele que é verdadeiro. Nesse tempo, meus irmãos, em que a mentira está em voga, que dar a volta em alguém não é problema, levar uma vantagem indevida, às vezes é até aplaudido, em que as pessoas vivem de fachada, contando história, contando mentira, você nunca sabe o que a pessoa é de fato. Nós podemos reafirmar, isso pode acontecer no mundo, mas o nosso Deus, o nosso Jesus é verdadeiro para sempre. O nosso Jesus não tem duas caras, duas palavras, duas mensagens, dois jeitos, ele é de um jeito só, ele permanece o mesmo. Passa o céu e a terra, a sua palavra não passa, a sua palavra não muda, porque ele permanece o mesmo para sempre. Ele é verdadeiro. Ô glória! Uma pessoa foi no comércio uns dias atrás, deram-lhe uma nota de R$100 falsa. Parece que é. Tem jeito de que é. A cor é a mesma. O papel tem a mesma textura. Mas bate lá no banco, na mão do cocada. Vai olhar, vai passar um negócio lá e não passa. Ainda corre o risco de quem carregar o dinheiro falso ser preso. O nosso Jesus, você pode carregar ele para qualquer lugar. Ele pode ir com você em qualquer lugar. Você pode levar e mostrar Jesus para qualquer pessoa. Você pode exibir Jesus no seu coração, na sua atitude. Ele é precioso, ele é valioso, ele é verdadeiro. A verdade está nele. Aliás, não existe verdade que não esteja em Jesus, porque ele não é uma verdade, ele não é uma delas, ele é a verdade. Então quem está com Jesus lançou fora o engano, a mentira, todo o problema. Quem está com Jesus resolveu abrir mão do pecado e andar na verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma. E João, lá no Apocalipse, ele tem uma visão. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. E aí vou falar da chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave de Davi, meus irmãos, representa a autoridade de Cristo para abrir a porta do futuro reino. É a autoridade que só Jesus tem para abrir as portas da eternidade. Quando essa porta é aberta através do Evangelho, ninguém pode fechar. Quando essa porta é aberta, ninguém pode impedir. A palavra já diz isso em Isaías, o profeta, dizendo a respeito do Senhor. Ele diz assim: olha, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus entra, ninguém pode mudar a história de outra forma. Quando Jesus abre a porta, ninguém pode fechar. Tem gente que vivia na destruição, tem gente que vivia no pecado, tem gente que vivia jogado, não tinha esperança. Talvez você esteja assistindo pelas redes sociais. Eu tenho uma palavra para dizer: quando Jesus entra, ele muda o destino de uma pessoa. Quando Jesus entra, ele muda a família de uma pessoa. Quando Jesus entra, ele muda uma cidade inteira. Ele muda um país inteiro. Porque quando Jesus entra, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. A autoridade de Jesus para abrir a porta não pode ser restringida. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A salvação está assegurada. O milagre está assegurado. Mas tem uma outra coisa: uma vez também que ele feche a porta, ninguém pode abrir. Existem coisas que nós queremos que as portas se abram pelo nosso próprio desejo. Que nós queremos que dê certo e queremos que Deus chancele as nossas escolhas. Queremos que Deus chancele o nosso pensamento. Só nos lembramos de orar quando as coisas dão errado. Só nos lembramos de orar quando o problema bate à nossa porta. E aí as pessoas começam a questionar: Senhor, por que comigo? Por que lá em casa? Tudo eu, somente eu, só acontece comigo. Mas a gente se esquece de consultar o Senhor, de perguntar ao Senhor, antes de dar os passos que não deveríamos dar. Se Jesus fechar a porta, ninguém poderá abrir essa porta. Porque a chave fala de autoridade. Autoridade. Jesus não é nosso empregado. Jesus não está aqui para fazer o que a gente quer. A gente ora na oração que ele ensinou do Pai Nosso. Ele diz assim: ó, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O difícil não é dizer isso. O difícil é aceitar a vontade de Jesus quando ela se expressa. Eu tenho uma notícia para te dar. A chave está na mão dele, não está na nossa. A chave é ele que resolve. Se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abre. Então nós temos um Senhor que dirige a nossa vida, porque ele tem autoridade. Quem manda é ele, a gente obedece. Quem fala é ele, a gente escuta. Ele tem o poder na sua mão e ele faz aquilo que lhe apraz. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Eu sei as tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que Jesus está dizendo aqui? Ao saber, ao dizer que sabe as nossas obras, Jesus não sabe só aquelas obras boas, aquelas que a gente posta na internet, aquelas que a gente posta no Instagram, no Facebook, aquelas que a gente mostra. Já perceberam que todo casamento na internet é uma maravilha? Já perceberam que todo relacionamento de Instagram é uma bênção? Já perceberam que as pessoas têm o hábito de contar as vitórias, as vantagens, ostentar? Tem gente que não consegue almoçar sem postar. Não consegue fazer um lanche sem postar. Meus irmãos, estamos num tempo de exposição. Estamos num tempo de exposição. Agora imagine os senhores, se a nossa vida, as nossas decisões fossem postadas nas redes sociais. Aquelas que ninguém pode ver. Aquelas palavras que a gente diz que ninguém pode ouvir. Aquelas escolhas que a gente faz e que a gente, só de pensar que alguém vai saber disso, a gente passa mal. Imagine vocês. Jesus sabe as nossas obras. Jesus sabe aquilo que ninguém sabe.
Jesus conhece aquilo que ninguém conhece a respeito de nós. Jesus sabe as nossas obras. E ele, ao falar com essa igreja, ele diz: olha, eu sei as tuas obras. E ele diz: eu sei que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E ele diz: eu sei que você, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não está expondo aqui os pecados dessa igreja, mas ele está dizendo das atitudes que talvez eles tomaram e ninguém percebeu. Eu quero dizer para você que quando você faz uma escolha no dia a dia da vida, quando você decide ser fiel, quando todo mundo é infiel à sua volta, quando você decide se santificar, quando o pecado está tomando conta de tudo ao seu redor, quando você resolve olhar para Jesus e deixar de olhar para o mundo, você está sendo observado. Tem gente até que vai te chamar de jeca, de quadrado, de bobo, está perdendo o seu tempo, mas lá no céu Jesus está dizendo: eu estou te vendo, eu sei as tuas obras, eu sei que você resiste, eu sei que você não cede, eu sei que você é fiel, então vale a pena ser fiel. Se o mundo nos rejeita, Jesus nos aceita. Se o mundo nos critica, Jesus aplaude, porque Jesus está vendo quando ele põe a porta aberta e ninguém pode fechar. Jesus está vendo quando você faz as suas obras. Pode ser que o mundo te condene, mas se Jesus está se agradando, é melhor agradar a Deus do que aos homens, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, é melhor andar com Deus do que ter a multidão aos seus pés. Então seja fiel ao Senhor. Aleluia! Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. E ele conhece todas elas. E ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Jesus sabe quanto de força você tem. Tem gente até olhando para você pensando assim: essa mulher de ferro, é a dama de ferro, aguenta mais do que todo mundo. Aí quando olha lá no quarto, Jesus te vê quebrada lá na beira da cama, orando. Jesus sabe assim: eu sei quem é ela, eu sei quem é essa irmã, eu sei quem é esse irmão. Eu sei. E ele diz assim: eu sei que você tem pouca força, eu sei que você não pode. E a gente às vezes se posa de forte, até para não dar confiança para o diabo, né? Até para o diabo não achar que ele está podendo. Ele não está podendo nada, ele está só te irritando, ele está só fazendo você ter lutas, ele está só atacando, mas você tem pouca força, mas é dependente de Deus. Você não vai lutar essa guerra, não é com o seu braço, não é com a sua força, não é com os seus poderes. Você tem poder nenhum, o poder é dele, a força é dele, a bênção é dele. Então, estufa o peito, prepare a mão para a batalha. Sabe por quê? Porque na hora certa o Senhor sabe a quantidade de força que você tem, e o que faltar, levanta a mão e receba. O que faltar Ele vai completar. Você vai com 5 pedras, o gigante é grande. Quem derruba o gigante não é a pedra, é o poder de Deus que o derruba. Então você vai na força do Senhor e na força do seu poder. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E aí, meus irmãos, que coisa boa é quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, Marcelo. Que coisa boa. É aquele momento que às vezes a gente está precisando de algo e o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que o Senhor já falou para nós. Guardaste a minha palavra. A gente às vezes guarda coisas valiosas, que tem estimação, coisas de família. Lá em casa tem. A gente tem lá uma caneca que a avó Filhinha ganhou da avó dela. Pensa nisso. Tem mais de 100 anos. Tem um valor estimativo. Tem a caneca que o bispo ganhou na formatura dele do primário. Está lá, uma louça bonita. E a gente às vezes guarda isso com carinho. Da mesma forma devemos guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro que deve ser guardado no nosso coração. A palavra de Deus deve estar diante de nós. Nós devemos fazer como o salmista que diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Quer vencer o pecado? Guarde a palavra. Quer ser bem-sucedido na vida? Guarde a palavra. Quer ter sucesso na luta contra o inimigo? Guarde a palavra. Esse foi o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 4. Depois do jejum de 40 dias, depois de estar quebrantado nas suas forças e sendo tentado pelo diabo no deserto, o próprio Satanás aparece vendo Jesus com fome. Ele diz assim: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus diz assim: não, Senhor, vai embora, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, conforme está escrito, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, percebendo que Jesus está terminando o jejum, ele diz assim: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus responde com a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Quando o diabo chegar, saca a palavra, ela é a espada, e parte para o ataque. Ele conhece a palavra, mas você tem a palavra guardada no seu coração. Então você use a palavra como arma para vencer. Meus irmãos, eu falo disso porque nós estamos num tempo de acomodação. Muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra esse ano de novo. Muita gente começa o ano e diz assim: vou ler a Bíblia toda. Daqui a pouco, 3 semanas, 5 semanas, já parou. Nós temos um problema com perseverança. Mas a palavra de Deus deve ser guardada, examinada. Ela vai fazer diferença na sua vida. Guardar a palavra no coração vai definir o quanto de estrutura você terá na sua vida. Guardar a palavra no coração vai definir a sua envergadura espiritual. É a palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que muda. É a palavra que transforma. É a palavra de Deus que é poderosa. É a palavra que edifica. É a palavra que nos põe de pé. É a palavra que nos sustenta. É a palavra. Os irmãos vão de perceber. Nós temos ido nessa direção. Os irmãos têm percebido que em nossa igreja é círculo de oração. Eu comecei a pregar 8h15. Nós temos aqui 40, 45 minutos para ouvir a palavra. Qualquer movimento que acontecer na igreja, ele tem que ser em consequência de ouvir a palavra de Deus. Não tem movimento espiritual nenhum que se compara àquilo que a palavra de Deus pode produzir em nós. Um culto que não tem pregação da palavra é um culto incompleto. Um culto em que a palavra de Deus não é anunciada é um culto defeituoso. Por quê? Porque a palavra é o principal num culto de adoração a Deus. O culto tem louvor. A gente ouviu, irmã Jéssica cantou, filho, eu já te vi. Cantaram outros hinos, Maiara cantou, quem é este? As irmãs louvaram, cantamos hinos da harpa, ajoelhamos, oramos, entregamos oferta. Mas se nós não ouvirmos a palavra de Deus, a gente vai para casa faltando um pedaço desse culto. Mas eu quero louvar a Deus, sabe por quê? Porque aqui na primeira igreja Assembleia de Deus, esse povo gosta de ouvir a palavra. Eles ouvem o pregador de fora, mas ouvem o pregador de casa. Eles param para ouvir a voz de Deus, e quem para ouvir a voz de Deus não fica do mesmo jeito. Quem para ouvir a voz de Deus erra menos. Quem para ouvir a voz de Deus acerta mais, porque Deus, através da sua palavra, trabalha em nós. E ele diz assim: olha, eis que sei as tuas obras, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa parte é uma parte desafiadora. No dia a dia da vida, nós temos muita oportunidade para negar o nome de Jesus. Temos muita oportunidade para não ser o sal da terra e a luz do mundo que nós deveríamos ser. Eu tenho percebido pessoas que, ao longo do dia, no trabalho, lá com os colegas, deixam de ser o sal da terra que Jesus falou para ser. Quando uma irmã, quando um crente fala do cônjuge com um colega do trabalho que não é crente, ele está deixando a luz apagada.
e está causando mau testemunho, aquela pessoa pode nunca se render a Cristo. Porque você, alguém, tomara que aqui não tenha ninguém assim, está lá dentro daquele ambiente e você depõe contra a vida do seu cônjuge. Você depõe contra a sua igreja. Fala mal do ministério. Fala mal do pastor. Fala mal dos irmãos. Fala o que não precisa falar. Aquele que aponta o dedo, ele aponta esse dedo. E tem outros 3 apontados para ele. Mas é impressionante como as pessoas só conseguem ver os defeitos do outro. E expõe as coisas. Já percebeu que aquele vizinho pode nunca aceitar Jesus? Já percebeu que aquele colega de trabalho pode nunca vir para Cristo? Já percebeu que a gente pode estar deixando alguém no inferno para sempre por causa da nossa destemperança, do nosso descuido com o nosso testemunho? Isso é muito sério. Guardar a palavra no coração também resultará numa outra atitude: não negar o nome de Jesus. Não negar o nome de Jesus. Manter o nome de Jesus no lugar que ele precisa estar. Eu tenho uma notícia: Jesus continua sendo ele mesmo, se você for fiel ou não. Jesus não deixa de ser ele mesmo se a gente vacilar. Mas é melhor a gente guardar o nome de Jesus e não negar o nome de Jesus, porque é isso que Jesus falou para nós: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, onde você estiver, deixa essa luz brilhar. Se é na vizinhança, deixa a luz brilhar. Se é no trabalho, deixa a luz brilhar. Se é na escola, deixa a luz brilhar. O Senhor Jesus te chamou para ser luz. Cuidado com aquilo que você fala. Ah, pastor, tem um problema com o cônjuge, tem algo para fazer. Vai para os pés de Jesus, conta tudo para ele. E para o colega de trabalho, boca fechada. Se perguntar, está tudo bem, diz assim: com a graça de Deus, estou bem. Se perguntar, você dá o bom testemunho. Sabe por quê? Porque quando você coloca os defeitos diante da pessoa ou diante de alguém, você pode estar impedindo essa pessoa de encontrar a verdade para sempre. E não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ser uma bênção. Jesus te chamou para ser uma testemunha. Jesus te chamou para guardar a palavra e não negar o seu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí vem uma promessa no versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha para o lado, aguenta só mais um pouquinho. Pode dizer, aguenta só mais um pouquinho. Diz para alguém que está do seu lado aí: aguenta só mais um pouquinho. Aguenta um pouquinho mais. Segura mais um pouquinho. O negócio está apertado, mas segura um pouquinho mais. Aguenta um pouco mais. Não desista agora, não desista agora, não desista agora. Aguenta um pouco mais. Está difícil, mas você aguenta um pouco mais. Segura um pouco mais. Ah, pastor, eu penso que não vou conseguir aguentar. Aguenta sim. Jesus sabe quem você é. Sabe que você tem pouca força, mas ele está dizendo: eu estou aqui do seu lado, conta comigo. Estou segurando na sua mão, aguenta um pouco mais. E a promessa é: eis que cedo venho. E a gente às vezes vê as coisas tão apertadas, irmão Catone, que a gente fica pensando assim: olha, Jesus está dizendo que está vindo já, que vem cedo, mas está demorando. Parece que eu não vou aguentar até o final. Não, tem a hora certa.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer receberá a coroa da vida. Eis que cedo venho. Por mais que você pense que ele está demorando, o relógio de Deus está chegando e vai chegar a hora que o Senhor Jesus descerá com alarido, com a trombeta de Deus, com a voz de arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estivermos vivos seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Segura um pouco mais, aguenta um pouco mais. Eis que cedo venho. Mas enquanto você aguarda, meus queridos irmãos, a palavra é: guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens. Não deixe de qualquer maneira, não deixe a bênção de Deus escapar, não deixe as coisas de qualquer maneira. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Tem alguém tentando te derrubar, tem alguém tentando tomar sua coroa. Levante a mão para o céu comigo. Está tentando, mas não vai conseguir. Está tentando, mas não vai ter êxito. Por quê? Porque você vai guardar a fé, vai guardar a esperança, vai guardar o que tem, e ninguém vai tomar a sua coroa. É sua, ninguém vai tomar. Você vai guardar o que você recebeu. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Pode ter certeza que tem alguém tentando te derrubar, tem alguém querendo tirar a sua paz, tirar a sua vida, tirar a sua fé. Existem situações que vão fazer você pensar em desistir, e tem alguém até torcendo por isso. Aliás, tem gente que já queria ter ido no seu velório. E olha você aqui, vivíssima. Olha você aqui, de pé, Deus te guardando. Tem gente que está esperando a notícia para dizer: eu avisei, eu falei que ia morrer. Falei, já foi tarde, mas o Senhor está dizendo assim: eu vou te guardar até o final. E você está dizendo: Senhor, eu vou guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a minha coroa. A coroa é sua, a vitória é sua. É você que vai ser guardado até o final. Eu estou imaginando, na hora que a trombeta tocar, aquele que perseverou, aquele que guardou as coisas, aquele que guardou até o final, ouvindo a trombeta tocar, a trombeta tocando, e só os crentes ouvirão, a trombeta tocando, o arcanjo tocando a trombeta, aquela voz triunfante, e a gente escutando o chamado de Jesus, e de repente, olha a cena, a gente está no culto, de repente a roupa fica aí e você sobe, com vestes novas, transformado. A pessoa que está doente sobe são, aquele que está defeituoso, perdeu, foi amputado, sobe restaurado para estar com o Senhor. O vivo é transformado, o morto ressuscita, e a gente encontra Jesus nos ares. Olha, um milagre vai acontecer. Então guarda, segura, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Aquele que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. E aí, meus irmãos, na vida cristã, a gente ocupa as mais diversas posições. Tem pessoas que, se colocar um microfone na mão, e morrem. Tem gente que, se mandar dar uma palavra, tem um infarto. Tem pessoas que ficam só nos bastidores. Aquela pessoa que entra e sai e pode às vezes nem ser notado. Mas o que vencer, Deus vai fazer coluna no templo celestial. O nosso templo é um templo bonito, bem acabado, muito bom gosto. Mas a parte mais importante desse templo não é a fachada de alumínio, não são as lâmpadas, os recursos tecnológicos que temos. A parte mais importante são as colunas. É a base, a estrutura. E a estrutura ninguém vê. A pessoa chega aqui e fala: poxa, mas que coluna boa, que coluna bonita. O sujeito nem sabe. E tem coluna com 30 sacos, 40 sacos de cimento. E tem ferro de 1/4, 3/4, meia polegada, sei lá o quê. As pessoas não sabem o que está debaixo para sustentar o peso. E é isso que Jesus está dizendo. Quem vai ser coluna não é aquele que está voando, não é aquele que está na mídia. Pode ser também, se for fiel. Mas a coluna pode ser aquele que ninguém vê,
mas está segurando a obra nas costas em oração. Pode ser aquele que está só plantado na casa do Senhor. Eu tenho uma notícia para te dar: quem está plantado, ainda na velhice vai dar fruto. Quem está plantado vai ser uma bênção até o final. Pode ser que não seja visto, mas está plantado, é coluna, é estrutura. E quando chegar lá no final, tem uma recompensa para aquele que permanecer. Ele vai escrever o nome dele sobre nós, ele vai escrever o nome da cidade sobre nós, e vai transformar-nos em colunas celestiais. Então levante a mão para o céu. Jesus está contando com você. Você não é qualquer coisa, é coluna do templo de Deus, é coluna de firmeza, é coluna que se é sustentada pelo Senhor e sustenta a obra de Deus. E para terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já viu que a gente está dando ouvido a muita coisa? Tem gente que não voltou a congregar depois da pandemia porque acostumou com o sofá. Tem gente que saiu da igreja porque ouviu uma fofoca. Tem gente que foi embora porque alguém falou dele. Tem gente que foi porque alguém esqueceu o aniversário dele. Porque alguém passou e não deu a paz do Senhor para ele. Aí o sujeito fica aborrecido, foi embora. Eu tenho um problema muito sério com desatenção. Confesso isso. Às vezes eu passo na calçada e não vejo a pessoa. Estou pensando em outra coisa e não vi a pessoa. Um dia uma pessoa chegou: pastor, metido, passou perto de mim, passou em cima de mim e não falou comigo. Eu não te vi não, eu não te vi. A pior é você que me viu e não mexeu comigo, só para falar de mim depois. Se passar perto de mim e eu não vi, fala comigo. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu até olho, vejo a pessoa, esqueço. E alguém pode ir embora por causa disso. Se for embora por causa disso, vai perder o melhor, porque o céu é muito melhor do que isso. Tem alguém que não esquece seu nome, não esquece quem é você, não esquece da sua casa, do seu endereço, é Jesus. Eu posso esquecer até o seu nome. Que aflição que me dá, JV, quando a pessoa chega para falar comigo, e eu estou tentando lembrar o nome da pessoa. Falo: Jesus, me coloca com seu sangue, Senhor, como é que é o nome dessa irmã? E eu não lembro, pastor Adriano, de jeito nenhum. E eu fico ali: meu Deus, o que eu vou arrumar? Esperando a pessoa dizer o nome dela para eu não passar vergonha. Mas quando eu não lembro mesmo, eu pergunto: fulano, você me perdoa, mas eu esqueci o seu nome. Mas Jesus não esquece o seu nome. Jesus não esquece quem é você. Jesus não esquece a sua história. Aliás, ele lembra tanto do seu nome, que esse nome que você tem no céu não vai servir. Ele diz assim: quando você chegar lá, eu vou te dar um novo nome, o nome do meu Deus escrito sobre você. Hoje é Fábio aqui, no céu eu quero um nome bonito, ele já preparou para mim. Hoje é Dri aqui, é Norma, é Regina, é Esther, mas eu estou imaginando os nomes maravilhosos que o Senhor Deus vai nos dar lá no céu. Quando nós entrarmos no céu, um novo nome que vai ser colocado em nós. Então, meus irmãos, levanta a cabeça, levanta a mão e adore, em nome de Jesus. Levanta a mão e adore a Jesus. Eu posso esquecer o seu nome, mas Jesus não esquece, ele sabe quem é você. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é guiado pelo Espírito, abra o seu ouvido e deixa Jesus falar com você. E não se esqueça que o seu ouvido é para ouvir a voz de Deus. Se vier fofoca, manda embora. Se vier contenda, manda embora. Ouça a voz do Espírito, porque é Ele que deve falar conosco. Quem está sentindo a presença de Deus, adore o nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica de pé. Aleluia. 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 O Espírito de Deus quer falar conosco. O Espírito de Deus quer manter o contato com a gente. O Espírito de Deus quer ter esse canal de comunicação. Persevera, guarda a palavra, guarda a perseverança, guarda o que tens, não deixa ninguém tomar a sua coroa. E lembra disso, o Espírito de Deus quer continuar falando conosco. De vez em quando eu preciso ir na doutora Flávia, porque vai desenvolvendo uma obstrução no ouvido. E aí eu começo a escutar pouco. Começo a falar alto demais. Pastor, você está surdo. Aí eu vou lá na doutora Cláudia, que é a irmã da doutora Flávia, a irmã da presbiteriana. Uma seringa de 1 palmo.
com água quente. Deita você assim. Daqui a pouco é... Você sente a sua cabeça igual o oceano. Daqui a pouco, quando eu saio, eu estou escutando até do outro lado da rua. Estou escutando até fofoca dentro do carro do outro lado da rua. Escutando tudo. Escutando tudo. E às vezes, irmã Célia, os nossos ouvidos espirituais precisam ser lavados na fonte da água da vida. A gente precisa tomar um banho nos ouvidos, para a gente poder escutar aquilo que Deus tem para nós. A gente escuta o que o inimigo fala, a gente escuta as acusações, a gente escuta a conversa fiada, mas a gente não se lembra que o Espírito de Deus quer manter o contato com a gente, que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Que coisa mais triste é quando alguém está ouvindo a voz de Deus, como Samuel lá no templo, antes da lâmpada de Deus se apagar. Ele ouvia, Samuel, Samuel, ele era uma criança, não sabia, mas ele ia até o sacerdote Eli, que era um sacerdote velho, e ele falava assim: tem ninguém te chamando não, rapaz, vai dormir. Que coisa terrível é quando quem deveria conhecer a voz de Deus não a conhece, é quando quem deveria saber quem está falando não sabe. É quando quem deveria saber que o Espírito de Deus continua agindo. E o Espírito, meus irmãos, ele continua agindo. Ele agiu lá no abismo, sobre a face das águas. Ele agiu na sua conversão, quando você estava em trevas. E ele continua agindo e falando no nosso meio. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No âmbito espiritual, não é a doutora Flávia que vai limpar os seus ouvidos. É o Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. E tem uma coisa: quando a gente ouve, a gente reage. Eu passei por alguém outro dia e não vi. Quando ela falou comigo: eu quero te pedir perdão. A gente tem que fazer isso. Você pode errar, mas você é obrigado a corrigir. Porque quem anda pelo Espírito é guiado pelo Espírito. O Senhor quer falar conosco. Vamos sair daqui agora, 9h03. E a gente vai lá para a rua. A verdadeira vida cristã não é aqui dentro. Aqui dentro é crente, isso é fácil ser crente. Quero ver a gente ser crente lá fora, quando o mundo nos rodeia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco em todo o tempo. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã na tua presença. Que manhã gloriosa, Senhor Deus, que alegria sentir a tua presença, Senhor Deus, em nosso meio. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelas vidas aqui presentes, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, desça sobre elas a tua bênção, Senhor Deus. Pai querido, Deus amado, e nós te apresentamos também nesta manhã os pedidos, ó Pai, de oração. Ó Pai querido, Deus amado, essas pessoas confiaram a Ti, Senhor Deus, essas petições. Ó Pai, nós confiamos em Ti também, Senhor Deus, e entregamos a Ti, ó Pai, estas causas, ó Senhor Deus. Ó Pai querido, Deus amado, ajuda, Senhor Deus. Entra com providência, ó Pai querido, Deus amado, restaurando a saúde, abrindo as portas de trabalho, Pai, restaurando o casamento. Então, ó Pai querido, Deus amado, trazendo de volta aquela ovelha que se perdeu, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, junto àquela mãe, Senhor Deus, que chora pelo seu filho, Senhor Deus, que está afastado dos teus caminhos, ó Deus, que se enveredou pelos caminhos das drogas. Ó Deus querido, Deus amado, nós te pedimos nesta manhã, traga-o de volta, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.